bem-vindas à Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu descobri esses dias. Eu nunca tinha visto e eu achei muito interessante. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar de um programa que não existe mais, é um programa de televisão que não existe mais, mas na época ele era muito famoso, chamado Pinga Fogo. É um programa antigo, se não me engano, da década de 60, 70, não tenho certeza. E nesse programa, a característica desse programa era levado um entrevistado e ele era sabatinado por vários entrevistadores. Tinha plateia, enfim, era um programa muito, mais ou menos ao estilo do Roda Viva, que ainda existe hoje em dia, mais ou menos nesse estilo. E num desses programas, o convidado foi o Chico Xavier. E esse programa ficou muito famoso porque ele teve uma audiência muito grande. Se não me engano, acho que isso aqui eu vi em algum lugar que é ainda a maior audiência registrada num programa de auditório, num programa de televisão, uma coisa assim. E ficou muito famoso esse programa, Nesse programa, Chico Xavier foi sabatinado, respondeu a inúmeras perguntas, a respeito de temas relacionados ao espiritismo, à espiritualidade, enfim, ficou muito conhecido. Esse programa ele pode ser assistido, se não me engano, você encontra no YouTube para assistir, e existe em DVD. Eu já assisti esse programa em DVD e achei muito interessante. É muito assim, é incrível você ver a postura do Chico Xavier, sempre sabatinado, respondendo a inúmeras perguntas, muitas vezes até provocativas, porque era característica mesmo do programa, e ele respondendo ali da melhor maneira possível, com calma, com tranquilidade. Ele aborda vários temas, ele fala sobre muitos assuntos, é muito interessante. Mas eu não sabia que existe um livro que faz justamente isso, transcreve a entrevista que aconteceu nesse programa. Então, esses dias eu vi esse livro e eu achei fantástico, E aí, é claro, que eu comprei. Olha só que capa linda, 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 linda. Essa capa é caprichada, hein? Eu sei que eu sempre falo aqui, ai, que capa linda, mas essa aqui, tá de parabéns. O nome do livro é Pinga Fogo com Chico Xavier. Ele foi editado pela editora Intervidas e foi organizado por Saulo Gomes. Olha só o detalhe. Aqui no meio ele é vazado, imita como se fosse um buraco feito pelo fogo, Fantástico. Aí quando você abre, olha. Olha que coisa mais linda. Muito, muito bem feito mesmo. A editora tá de parabéns. Então esse livro, o que ele faz, na verdade, ele transcreve o conteúdo da entrevista. Então ele é todo no formato como foi feita mesmo, como foi conduzida a entrevista no programa. Então aí tem as falas do apresentador, as perguntas dos entrevistadores. Aí ele toma o cuidado de apresentar, falar um pouco sobre cada jornalista que estava ali fazendo as perguntas. Ele contextualiza o programa na época, traz assim informações riquíssimas, como notas, observações aqui do lado, alguns esclarecimentos sobre algumas falas. Ele é repleto de fotos que foram tiradas do programa mesmo. Esse aqui é o Saulo Gomes com Chico Xavier. Tem muita informação, olha só. Não é só uma transcrição, gente, é um relato histórico mesmo. Eu vou ler a sinopse para vocês, depois eu mostro mais um pouquinho aqui dentro. Pinga Fogo com Chico Xavier. O Brasil parou para vê-lo. Descubra por quê.
reencarnação, morte, evolução, psicografia, religião, mediunidade, família, educação, umbanda, homossexualismo, divórcio, milagre e muitos outros importantes assuntos são elaborados por Chico Xavier. Essa é uma obra especial, que traz na íntegra as 2 históricas edições do programa Pinga Fogo da TV Tupi. Apresenta ainda material inédito, extenso repertório de imagens e notas explicativas e ilustrativas, além de índice remissivo, com mais de 800 entradas, facilitando a consulta ao rico conteúdo. O espiritismo não foi mais o mesmo depois daqueles memoráveis programas. Agora você também pode compreender por que a trajetória do espiritismo no Brasil apresenta-se como antes e depois do Pinga Fogo com Chico Xavier. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma parte que ele fala um pouco sobre a época em que foi feito esse programa. Olha, esse programa ele foi ao ar em 1971. Na verdade, foram 2 edições, porque fez tanto sucesso na época, em algum momento aqui do livro é narrado que o programa era ao vivo, né? E era transmitido ao vivo. E as pessoas não paravam de enviar perguntas para a emissora, não paravam, as pessoas perguntavam, eles não conseguiam encerrar o programa. O programa durou além do que era previsto, porque a audiência era enorme e as pessoas participando. Então foi realmente um divisor de águas para o espiritismo na época, porque era uma emissora TV Tupi, era acho que a maior emissora da época. Foi uma visibilidade imensa para o espiritismo, foi uma visibilidade imensa para as ideias a respeito de espiritualidade. Era a primeira vez na história que isso era colocado em rede nacional, então foi muito importante, né? E aí aqui é contado todos os bastidores da entrevista, você tem aqui o índice com o sumário, com as transcrições, os tópicos que foram abordados no programa, o índice remissivo, que é uma coisa muito boa. Olha, eu como bibliotecária, eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir isso, mas eu como bibliotecária sei a importância do índice remissivo, porque quando você quer pesquisar sobre um assunto específico, por exemplo, eu quero ler esse livro aqui, será que o Chico Xavier falou sobre a viagem à Lua nessa entrevista? Aí eu venho no índice remissivo, procuro aqui, que nada mais é, índice remissivo, gente, é um índice por assunto, tá? Ele é por ordem alfabética, mas ele registra aqui o assunto. Então eu venho aqui, falou sobre esse assunto. Aí eu vou na página em que está a pergunta que foi abordada esse assunto. Então o índice remissivo é muito interessante. Muito bom mesmo, facilita bastante. Então aqui é todo ilustrado, sabe, com fotografias, é um material muito rico mesmo. Mas, claro, as fotografias são branca e preta, né, porque nessa época a televisão era branca e preta. Então, olha, eu recomendo, porque, claro, eu já havia assistido a entrevista, mas é muito diferente você ler a transcrição, porque quando você está assistindo uma coisa, você acaba em algum momento perdendo, né? O assunto vai sendo desenrolado, você vê, olha que coisa interessante, mas aí já passa para outro assunto e você vai perdendo um pouco aquilo. No livro não, no livro você consegue ler, você consegue parar, refletir um pouco sobre aquilo, voltar se houver necessidade. Então, mesmo que você já tenha assistido a entrevista, eu recomendo a leitura desse livro. Eu li esse livro aqui em 3 dias, é uma leitura assim, muito rápida. E aí eles contam alguns bastidores, é mencionado aqui, né, que segundo o Chico Xavier, o mentor dele, né, o Emmanuel, esteve presente na entrevista o tempo todo, falando praticamente junto com ele, né, o orientando nas respostas. Então, é muito interessante, olha, recomendo mesmo, para quem se interessa pelo espiritismo, para quem admira a figura de Chico Xavier e para quem só se interessa por espiritualidade e quer saber um pouco mais, porque foram muitos temas abordados e ele respondeu a todas as perguntas.
Então, é muito interessante. E aí, como curiosidade, eu vou mostrar aqui pra vocês, caso vocês queiram assistir. Eu acho que vocês encontram no YouTube, tá? Mas vocês podem adquirir também o DVD. E aí você pode assistir na íntegra, né? Eu tenho esse DVD aqui, são dois CDs, né? São 2 DVDs, com o programa 1 e o programa 2. O livro também traz as 2 entrevistas, né? Nos 2 programas, qual Chico Xavier participou. Esse DVD aqui, deixa eu ver, é da Versátil Home Video. Eu dei uma pesquisada na internet e vocês ainda encontram para comprar. Muito interessante também. Então, essa é a dica de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É um assunto muito interessante e eu acho que para quem se interessa por espiritualidade, vale a pena. Vale a pena ver essa figura, né, que foi Chico Xavier. E aí você entende a importância dele, né, da missão que ele teve, né, de trazer mais a público, né, de disseminar, de divulgar as ideias a respeito da espiritualidade através do espiritismo. Então, esse livro aqui, muito bom, gente, super recomendo. Vou deixar aqui embaixo na descrição, onde vocês podem adquirir tanto o livro quanto o DVD. E é isso, pessoal. Por hoje é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço por terem assistido ao vídeo. Se alguém quiser deixar algum comentário aqui na descrição, fique à vontade. E convido para assistir os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima e tchau!